Olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso curso, o ciclo de estudos de filosofia espírita em tempos de coronavírus. Essa é a aula número 26, o bloco 3, em que estamos tratando da visão espírita da religião. Antes, quero saudar aqui a minha prima Glorinha, no Hospital Samaritano, UTI, Botafogo, grandes melhoras. Seu intensivista Luiz Guilherme de Miranda, muito bem inspirado. E aqueles que querem manter uma interlocução, por favor, escrevam para o meu e-mail, o e-mail do curso, A de Anitta, D de Dado e M de Maria, adm.doutrinaespírita, tudo junto, @gmail.com. Hoje é um dia especial. Vou fazer um parênteses no nosso curso, porque a matéria do jornal hoje são vídeos que o governo americano colocou no YouTube sobre objetos voadores não identificados, OVNIs, que foram filmados por aviões da Força Naval Americana nos anos de 2004 e 2015. Enfim, e disseram que esses objetos fazem angulações e movimentos aéreos impossíveis para os aviões que hoje existem, para os tipos de naves que hoje existem. Eles se surpreenderam e não tem explicação para esses fatos tão singulares. Mas se voltarmos a 1864, vamos ver aqui no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, em João 14, João 14, versículos 1 e 3, em que Jesus diz: crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa do meu Pai. E nós vimos nessa aula que a casa do Pai é o universo. Mas para morar tem que ter vida, né? Quer dizer, muitas moradas que subentendem a existência de vida. E Allan Kardec, nesse mesmo capítulo, na página 105 do meu Evangelho, que é do Leon Denis, diz: a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Então, nós, todos os seres dotados de razão, eu acrescento aqui de vontade e consciência, que forma o espírito, mas que encarna num corpo, a espécie humana somos todos nós, e que com diferenças morfológicas, às vezes de um planeta para outro, elas estão habitando inteligentemente o universo. Uma coisa extraordinária. Isso foi em 1864. Agora, tem médios que dizem que fizeram previsões, isso e aquilo. Eu aconselho, antes de ficarem ouvindo essas previsões de médios, esses artigos, voltar a estudar a doutrina espírita, que ela é bem consolidada a esse respeito. Além disso, o nosso livro dos Espíritos aqui, também do Leon Denis, que é o livro que é o texto de tradução que eu sigo, ele tem algumas perguntas aqui sobre essa questão dos OVNIs ou dos mundos. Ele diz assim, é o capítulo 4, Pluralidade das Existências. Item, encarnação nos diferentes mundos. Pergunta 172. Nossas diversas existências corporais efetuam-se todas na Terra? Resposta do Espírito. Nem todas, mas em diversos mundos. A deste mundo não é a primeira e nem a última. E é uma das mais materiais e das mais distantes das perfeições. Então, nós encarnamos em diversos mundos. É a síntese dessa resposta. Pergunta 173. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo ao outro ou pode efetuar várias delas no mesmo globo, planeta? Resposta. Ela pode tornar a viver várias vezes no mesmo planeta, se não se adiantou bastante,
para passar para um mundo superior. Olha só, é o mundo lá dos OVNIs. Quem dera, né? Item A da pergunta 173. Assim podemos reaparecer várias vezes na Terra? Interroga. Certamente, diz o Espírito. Encarnamos diversas vezes aqui. Podemos retornar a este depois de ter vivido em outros mundos? Sem dúvida. Já pudeste viver algures e na Terra, além na Terra. Pergunta 174. Será uma necessidade tornar a viver na Terra? Não. Mas se não progredirdes, podeis ir para um outro mundo, que não valha mais do que este, e que pode até ser pior. Então, são aqui as questões, aqui são muitas, eu só vou ler mais uma, a 179. Os seres que habitam cada mundo chegam todos ao mesmo grau de perfeição? Não, dá-se como na Terra, há espíritos mais ou menos adiantados. 180. Passando deste mundo para um outro, o espírito conserva a inteligência que neste possuía? Sem dúvida, a inteligência não se perde, porém ele pode não possuir os mesmos meios de manifestá-la. Isso depende de sua superioridade e do estado do corpo que toma. Pergunta 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Olha que pergunta interessante, pessoal. Está tudo aqui. O que mais me impressiona e que me deixa alegre, está tudo aqui. Está tudo aqui. Começou aqui, nos Evangelhos, em Jesus. Como é que é isso? Como é que estão se dando novidades aí? Não existe isso. Para quem estuda, não existe. Tem que estudar. Bem, os seres que... 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Resposta. Certamente têm corpos, porque é necessário que o espírito esteja revestido de matéria para agir sobre essa matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que os espíritos tenham chegado, e é o que faz a diferença entre os mundos que devemos percorrer, pois há várias moradas na casa do nosso Pai. Ele cita Jesus, sendo estas, então, de diversos graus. Uns sabem e têm consciência disso na Terra, com outros não se dá absolutamente o mesmo. Ou seja, de acordo com a evolução do mundo, a densidade da atmosfera, a gravitação, a densidade da nossa matéria corpórea, ela varia. Densidade. E quanto mais puro o espírito, mais elevado, mais a nossa matéria física se torna mais leve, mais rarefeita. Então, essa aqui é a colaboração que eu queria trazer a vocês hoje, né, sobre os OVNIs. Né? E eu vou fazer também um outro parênteses em relação à aula, que depois ela é muito grande, então eu vou voltar amanhã. Mas eu vou explicar a vocês, no final dessa introdução sobre os OVNIs, qual é a minha metodologia, a metodologia que eu estou aplicando aqui ao nosso estudo da religião. Visão espírita da religião. Comumente, nos centros espíritas, nas casas espíritas, as pessoas estudam os evangelhos aplicando-os ao espiritismo. Quer dizer, eles pegam os evangelhos, leem os evangelhos e formam um espiritismo evangélico. Quer dizer, os conceitos filosóficos do espiritismo, que é a força dele, a filosofia espírita, e a parte experimental também, que se resume à mediunidade, à ectoplasmia, ao perispírito, que são 3 condições importantes para dar o fenômeno experimental. Essa
essas condições são eclipsadas por uma leitura evangelizadora, sem interpretações, quase. As pessoas não penetram. É uma leitura que vocês vão ver muitos palestrantes falando de maneira monótona, cansativa, uma fala lânguida, doce, melosa, mas o que vocês querem aprender não fica, porque eles não conseguem passar. Então, essa é uma constância hoje no Brasil a existência do espiritismo evangélico, ou seja, os evangelhos ofuscando o lado filosófico experimental do espiritismo. Nesse curso, ou nesses blocos, eu inverti, eu usei uma outra metodologia. Eu peguei o espiritismo e apliquei ele aos evangelhos. Por isso que eu vivo lendo aqui João, Marcos, Lucas, Mateus, eu vivo lendo, vivo citando capítulos, versículos, mas eu cito isso e encaixo dentro do espiritismo. Eu mostro que isso já está absorvido previamente pela inteligência da doutrina espírita. Então é diferente. Então eu faço aqui um evangelho espírita, que é a proposta do Kardec, do professor Kardec também, que era fazer o evangelho espírita, e que as pessoas não entenderam, que ele diz assim: o evangelho segundo o espiritismo, a explicação das máximas morais, só as máximas morais que interessam, do Cristo, e sua concordância com o espiritismo. Quer dizer, ele puxa também o espiritismo e vai entrar no evangelho. Então, essa metodologia que surpreende vocês, provavelmente, porque é uma metodologia diferente, não é? E foi essa que foi me dada pelos meus amigos espirituais aqui presentes e me dando muita satisfação nesse novo dia que nós estamos juntos. Amanhã, então, voltaremos a abordar exatamente a visão espírita da religião, que é uma visão, como vocês viram, diferente, e vamos dar continuidade. Provavelmente amanhã nós terminamos esse ponto. Se não for possível, fica para mais uma aula. De toda forma, eu estou muito feliz, porque OVNI está aqui, em 1864, está aqui na Bíblia, em Jesus, no ano, teoricamente, 100, quando foram escritos os primeiros evangelhos. Está aqui em 1857, no Livro dos Espíritos, como eu li hoje, está tudo aqui. 1, 2, 3. Então vamos estudar. Vamos estudar e deixar de sensacionalismo, de evidências, de adivinhações, de tempos limites, datas limites, que tudo isso é uma grande ilusão. Eu agradeço a todos e que Deus nos abençoe mais uma vez. Obrigado.